Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Nossos inscritos pediram, trago hoje mais resolução de questões da banca IUDES. Hoje está contemplando compreensão de textos. É novo por aqui? Inscreva-se agora neste canal, ative o sininho também para receber as nossas aulas aqui no canal do Mestre Mário. Vamos à resolução das questões. Analise as seguintes afirmativas. O texto acima, será que é um aviso ou é um anúncio? Vendem-se está no plural concordando com filhotes? A palavra filhote é um adjetivo? Quais estão corretas? Então vamos ver aqui questões da banca IUDES. O texto acima é um aviso. Melhor que ganhar um presente é ganhar um amigo. Vendem-se filhotes de Beagle. Então aqui você observa aqui que neste caso aqui nada de aviso. Este texto, como fala aqui, ele é um anúncio, está anunciando os cães, tanto é que está vendendo. Vendem-se está no plural concordando com filhotes, e agora, hein? Quando você vai observar aqui, tem o se, será que é uma partícula passivadora, um índice de indeterminação do sujeito? Observe agora a diferença entre eles, que nas questões de concordância são muito cobrados. Então, agora que você já viu, então este se aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Coloque na voz passiva analítica, filhotes são vendidos. Então, filhotes no plural, verbo também no plural. Então, vendem-se aqui está certinho. Então, 2 e 3 corretas. A palavra filhote, vendem-se filhotes. Os filhotes aqui é o quê? Um substantivo, nada de adjetivo, somente 2 e 3 estão corretas, como acabamos de resolver. A leitura do texto permite compreender que convém praticar a economia circular. Então, convém praticar a economia circular, pois esta. Ou seja, qual é o objetivo de praticarmos a economia circular? Então, concursando aqui, nós temos o texto 2, Economia Circular na Moda do Instituto CIA. É importante o que eu sempre sugiro. Não faça a leitura dele agora, otimize o seu tempo, porque você precisa ler as alternativas e voltar ao texto para saber qual está correta. Então, vamos praticar a economia circular por quê? Porque esta favorece a contaminação do solo decorrente da produção e descarte de produtos e de seus resíduos. Gente, eu nem precisaria voltar à alternativa aqui, por quê? Eu não posso falar, por exemplo, nesse sentido aqui de que esta economia circular, será que ela favorece, neste momento que discutimos tanto as questões ambientais, eu vou querer algo que favoreça a contaminação do solo decorrente da produção e descarte de produtos e de seus resíduos? Não. Observe aqui no texto. Então é importante a gente compreender o que é esta economia circular na moda. A indústria da moda é notariamente conhecida por ser intensiva em uso de recursos. Da produção da fibra ao varejo, são muitas etapas requerendo o uso de solo, água, químicos, energia. Porém, há um debate crescente sobre o desperdício desses recursos, ou seja, quanto se perde não só no processo produtivo, mas também no pós-consumo de moda. Então, vamos já destacar aqui nesse cenário, onde a atuação urgente se faz necessária, aparece a economia circular e suas diversas possibilidades de aplicação na indústria e no varejo da moda. Então, você observa que esta economia circular, aqui embaixo fala a definição melhor. A economia circular se baseia em 3 princípios, conforme apontado pela Fundação, que vem se dedicando à promoção da economia circular pelo mundo. Quais são eles? O objetivo dela é reduzir resíduos e poluição, prolongar o uso de produtos e materiais e regenerar os sistemas naturais. Então, a economia circular, ela vem justamente para evitar este descarte, este desperdício e também a contaminação do solo. Então, já venho aqui e vou descartar a alternativa A. Propicia
rápida escassez de recursos, aumento da poluição, igual alternativa A. Eu quero praticar a economia circular, nada disso. Eu já vi que a economia circular, ela vem justamente para reduzir os resíduos, prolongar o uso de produtos, porque aí o descarte é menor, e regenerar os sistemas naturais. Nada de propicia rápida escassez, então vamos acabar com os recursos? Nada de negacionismo, hein? Porque ela possibilita o aproveitamento inteligente dos recursos que já se encontram em uso no processo produtivo. Será que é isso mesmo? Ou porque ela condiciona o crescimento econômico e o bem-estar humano ao consumo progressivo e à extração crescente de novos recursos? Descarto também a alternativa D, porque será que a economia celular, economia circular, nós devemos praticá-la justamente por isso? Ela condiciona o crescimento econômico, ok, e o bem-estar humano também. Mas aqui, ao consumo progressivo e à extração crescente de novos recursos, nada disso. A economia circular, eu já vi aqui que o quê? Ela vem justamente para reduzir os resíduos e poluição, regenerar os sistemas naturais. E aqui na alternativa D está falando que ela, o quê? Ela condiciona o crescimento, a extração crescente de novos recursos, nada disso. O que queremos justamente é uma economia que utilizemos menos recursos também. Potencializa o risco iminente. Quando falo de iminente, aqui é algo que imediato, próximo, de esgotamento de matérias-primas e recursos disponíveis e custos cada vez mais elevados da extração, nada disso. Nós vamos praticar economia circular porque ela potencializa esse risco de esgotamento das matérias-primas, nada disso. Nós já vimos aqui que o objetivo dela é justamente reduzir os resíduos e poluição, prolongar o uso de produtos e regenerar os sistemas naturais. Então, descartei também a alternativa E. E aqui nós temos o quê? Alternativa C. Então, vamos praticar a economia celular porque ela possibilita o aproveitamento inteligente dos recursos que já se encontram em uso no nosso processo produtivo. Só eu achar não vale a pena. Eu preciso também vir aqui e localizar no texto. Porém, a necessidade de repensar o modelo, extrair, produzir e descartar vai muito além da circularidade para os tecidos e roupas. É preciso entender e praticar a economia circular em cada etapa do processo de produção e consumo, principalmente quando falamos do uso de matérias-primas, água e energia. Aqui vem os modelos nos quais a economia circular se baseia. Então, ela possibilita o aproveitamento inteligente dos recursos. Perfeito! Quando a gente volta aqui, você vai observar justamente isso, reduzir resíduos, prolongar o uso de produtos e materiais. Isso daqui é uma forma inteligente, como fala aqui na alternativa C, o aproveitamento inteligente dos recursos que já se encontram em uso no processo produtivo. Então, isso sim é a economia circular na moda. O objetivo principal da autora do texto é mostrar qual será o objetivo principal. Então, pare o vídeo aqui, a disciplina do amor. Aqui nós temos da Lígia Fagundes Teles o texto. Não sugiro que faça a leitura antes, como já disse anteriormente. Vem as alternativas, vamos voltar ao texto. O objetivo principal, a crueldade da guerra, é mostrar a crueldade da guerra na vida de pessoas e animais. Será que é esse? Foi na França durante a Segunda Guerra. Então, de fato, fala da guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. O cachorro ficava ali na esquina, todo mundo já conhecia o cachorro, mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixa o olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Então você observa, fala de guerra e fala também, quando a gente faz a leitura de todo o texto, fala também do sofrimento dos animais, mas o principal objetivo ainda não é esse. O principal é aquele em que o texto todo gira em torno dele. A amizade entre o cachorro e as pessoas daquela vila tem também, você observa aqui,
A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas. E ele correspondia, chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos para logo voltar, atento ao seu posto e ele ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá, longe. Ah, fala que conhecia sim, mas esse não é o objetivo principal. A animação do cão ao esperar seu dono. Também cita aqui que ele ficava lá na esquina um pouco antes das 6. Assim que via o dono, ele ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passeio saltitante de volta a casa. Que você observa que são passagens mais isoladas. Agora, quando a gente observa aqui a alternativa D, a fidelidade do cachorro ao jovem soldado. Então, nós temos lá a fala da crueldade da guerra, sim. Quando a gente faz a leitura do texto, a gente fica comovido, triste pelo soldado, também pelo cão. A amizade entre o cachorro e as pessoas da vila cita, mas é bem menor. A animação cita também, é bem menor. Agora, a fidelidade do cachorro ao jovem soldado, a gente observa que ele ficava esperando. Ocorreu aqui também o tempo de guerra, então aqui no primeiro parágrafo já fala dessa fidelidade. No segundo também, ele continuou a ir diariamente até a esquina, ficava lá esperando. Observe aqui, então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera. Neste parágrafo também está falando. O jovem morreu num bombardeio, mas o pequeno coração do cachorro não morreu. No pequeno coração não morreu a esperança. No próximo parágrafo, todos os dias, com o passar dos anos, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado. Casou-se a noiva com o primo, vamos colocar o hífen aqui, então, casou-se a noiva com o primo. Os familiares voltaram para outros familiares, amigos para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo, até a noiva já se esqueceu do soldado que morreu, o cão não. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando, observe aqui. Na mesma forma, anos se passaram e ele continuou esperando o dono. Então você observa aqui que a amizade deste cachorro com o dono ela é citada em todos os parágrafos. Por isso está falando da amizade e da fidelidade. Até a noiva já se casou com outra pessoa e o cão continuou esperando. É correto afirmar que o texto apresenta em sua composição nome próprio ou subtítulo? Cadê o subtítulo? Não tem, só tem aqui, neste caso, o título, A Disciplina do Amor. Tem nome próprio? Tem. Lá na França, como vimos aqui também. Então, se já apareceu um nome próprio, eu já venho aqui e gabarito a questão. Agora, tem dado estatístico e linguagem não verbal? Linguagem não verbal, as imagens não tem. Dados estatísticos também não, aí facilitou para você resolver a questão. Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto. A palavra sublinhada na frase acima pode ser substituída sem prejuízo. Se é substituída, eu tenho o que aqui? Um sinônimo. Então, olhar ansioso, como fala aqui. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo, continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto. Então ele estava ansioso, pacato, calmo, pacífico, calmo, não é isso? Imperturbável também é um ambiente tranquilo. Se é tranquilo, não é ansioso. Ele estava ansioso, ele estava apreensivo. Dica de sinônimo. Leia, se preciso for, volte ao texto para compreender em qual contexto esta palavra foi empregada. Olhar ansioso, olhar apreensivo. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondiam. A palavra destacada refere-se a. Primeira coisa, faziam o quê? Festinhas. Então, aqui é importante você compreender, envolve gramática, festinhas e lhe. Então, aqui eu já vi. Ah, eu tenho então 2 complementos? Sim, se eu tenho 2 complementos, eu tenho que ter o quê? Um verbo transitivo direto e indireto. Ele fazia o quê? As festinhas, objeto direto. A quem? A ele, objeto indireto. Você vai se lembrar de que o lhe, ele vai sempre exercer a função de objeto indireto.
Então, vamos voltar aqui para ver. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas. Beleza. Elas faziam o quê? Festinhas a quem? Ao cachorro, esse elemento coesivo aqui, para evitar repetição, senão ficaria ruim. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam festinhas para o cachorro. Então, faziam festinhas para o cachorro. Então, este lhe aqui, ele está retomando aqui ao cachorro. Faziam festinhas para o cachorro. Então, o lhe está se referindo ao cachorro. O texto lido deve ser classificado como predominantemente, caro concursando. Lembre-se disso, quando fala predominantemente, tipologias textuais. Será que eu tenho um texto argumentativo? Ele é expositivo? Será que eu tenho um texto injuntivo? Então, publicitário? Nada disso. Aqui a propaganda já é um gênero e não tipologia. Quando falo lá das tipologias, a gente precisa ler este texto. Catar. Perfil do país sede da Copa de 2022. Então, aqui vem trazendo aqui informações, caso queira, pare o vídeo, um texto extraído lá da BBC. Este texto, ele vem trazendo o quê? Você observa que está expondo quem é o Catar. Perfil do país. Quando fala perfil aqui, eu já vi que vai expor, vai fazer uma exposição das informações ou do Catar. Observe aqui, um dos países mais pobres do Golfo Pérsico. Então, observe aqui, já vem fazendo uma exposição dele, já vem falando que ele é um dos mais pobres, outrora, um dos mais pobres, outrora, antigamente. Hoje, um dos emirados mais ricos da região, graças às suas reservas de petróleo e gás. Então, você observa aqui o dinheiro do petróleo financia um estado social abrangente. Então, aqui nós observamos que vem falando, vai expor. Então, aqui nós temos o quê? Um texto expositivo, quando traz informações sobre determinada coisa, que neste caso traz informações sobre o Catar. Observe que, como seu pai, Hamad Al-Thani, foi educado na Inglaterra, frequentou a escola. Aí vem aqui falando a influente emissora de televisão Panabri Al Jazeera, que é controlada pelo governo, elevou a presença do Catar na mídia internacional. Então, aqui você observa que este texto ele vai expondo, ele vai falar sobre o que é o Catar. Então, neste caso aqui, nós já vimos texto argumentativo. Não, texto argumentativo traz uma tese, traz dados, informações sobre essa tese e no final vai tentar convencer, vai persuadir o leitor para aquela posição, para aquela tese que ele defende. Esse seria um texto argumentativo. Texto expositivo vai somente falar sobre alguma coisa sem demonstrar o ponto de vista. Aqui falou sobre o país sede. Em momento nenhum trouxe, olha, eu acho que o Catar deveria se voltar mais para as questões do trabalho escravo. Em momento nenhum trouxe isso. Apenas expôs o país sede da última Copa do Mundo. Então, texto expositivo, publicitário não é, texto injuntivo também não. Texto injuntivo vai convencer alguém a consumir alguma coisa, compre batom. Então, os textos muito utilizados na propaganda. Texto expositivo porque simplesmente fala sobre o Catar, não é expositivo porque não traz argumento, não tenta convencer alguém sobre alguma ideia. Que substitui o pai em uma transferência de poder pacífico em junho de 2013. Se é pacífico, vem de quê? De paz. Então, porque ocorreu tudo de maneira pacífica, em paz. A palavra que apresenta sentido diferente do termo destacado na frase acima é plácido, será? Aplacado, eu preciso de uma que apresente sentido diferente do termo. Há palavras que não são muito comuns. Bonançoso, então quando tem bonança, está mais tranquilo também. Então aqui seriam palavras que poderiam substituir sem
interferir e eu preciso daquela que apresenta sentido diferente. E agora, pávido, e aí? Pávido vai nos remeter a quê? A impávido colosso. Quando falo lá de impávido, é o quê? O mesmo que tranquilo. E quando eu tenho lá pávido, vai ser o oposto. Então, pávido vem de quê? Vou colocar aqui, seria algo cheio de pavor. Então, se foi tranquila, pacífica, em paz. Agora, se é pávido, é porque foi feito com cheio de pavor, foi feito com pavor. Então, aqui apresenta um sentido diferente. E agora, quando falo lá de plácido, o que pode ser plácido e o que pode ser também aplacado? Aplacado seria o mesmo que suavizado, suave poderia ser? Sim, poderia ser. Então aqui nós já vimos descarto, porque teriam o mesmo significado, e plácido. Plácido também no sentido de pacífico, de sereno. Então eu venho aqui e descarto também a alternativa A.